TV Cidade. Olá, mais um programa aqui na TV Cidade, programa Saúl Spinelli, com oferecimento do CIE, Centro de Integração Empresa Escola. Fica na rua Coronel Chicuta, 436, no edifício Nossa Senhora Aparecida, sala 601, no centro de Passo Fundo. Inviolável, rua Coronel Miranda, 968 Boqueirão. O fone é 3312-2888. Segurança por quem sabe fazer segurança. Inviolável. Anote aí. Floricultura Passo Verde, Avenida Brasil, 2152, no Boqueirão. O telefone é 3314-3750. E Clínica da Mama Dr. Diógenes Bazejo, Rua Teixeira Soares, 885, sala 301, no centro de Passo Fundo. Telefone 3311-6555. Você cuidando de você. Nós vamos conversar agora com muita satisfação com o ex-vice-prefeito de Passo Fundo, que também foi secretário de Planejamento da nossa cidade e secretário da Habitação. E hoje responde, ele é coordenador do Orçamento Participativo do Estado do Rio Grande do Sul, René Seconello. René, tudo bem? Tudo bom, Saúl? Uma satisfação enorme estar conversando contigo e aproveitar, todo o potencial, todo o trabalho que tem feito no teu programa, que é um programa importante na TV Cidade, e poder também, através dele, a gente se comunicar com a comunidade, especialmente de Passo Fundo. René, quantos municípios abrange a tua coordenadoria? Na verdade, são 130 municípios. Veja bem, o Estado do Rio Grande do Sul está organizado com relação ao debate do orçamento, a dinâmica do seu desenvolvimento, numa dinâmica da mesma relação dos espaços regionais que são os COREDs, que, aliás, os COREDs foram criados por lei estadual. No começo eram 22, depois ampliou, porque também tem regiões aqui perto, por exemplo, Soledade e Palmeira das Missões, eles eram ponta de duas regiões e acabaram constituindo, outras regiões. Hoje são 28 regiões no estado do Rio Grande do Sul. A macro-região norte, que é onde eu coordeno, são 6 regiões de COREDs, correto, que pega exatamente esse do Botucaraí, que é em Soledade, a sede, o Rio da Várzea, que é em Palmeira das Missões, o Médio Alto Uruguai, que é em Frederico Westphalen, a região norte, que é Erechim, Nordeste, Sananduva, e aqui Produção, que é o nosso que tem a sede em Passo Fundo, e o Dimas é o presidente. Então agora também, nesse último período, se viu que tem temas que são temas regionais importantes, mas que precisam ser tratados com uma dimensão de macro-região. Então também foram constituídas 9 macro-regiões no estado do Rio Grande do Sul. Eu coordeno uma delas, que é a chamada região funcional 9, que é a macro-região norte, composta então de 6 COREDs e de 130 municípios. Quanto é o valor, qual é o valor deste investimento feito em todos esses municípios por parte do orçamento participativo? Na verdade, nós temos, são valores, obviamente, anuais, porque o orçamento é de cada ano. Os 3 anos já, na verdade, o último ano do governo anterior, do governo Ieda, para executar já no atual governo, foi 165 milhões para todo o estado. Nós mantivemos os 165 milhões para todo o estado, e a nossa região, ela dá uma média, de 4 milhões por região, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então nós chegamos próximo a 25 milhões de reais para essas 6 regiões, que são os 130 municípios. Claro que os 165 milhões tem um conjunto de critérios, desde o tamanho de quanto um valor X por região, mas dependendo do tamanho da população também tem valores, dependendo se ela é mais dinamizada do ponto de vista do seu desenvolvimento, ela tem um valor um pouquinho menor, as que têm menos, estão mais depressivas do ponto de vista do desenvolvimento, um valor um pouco maior. Esses critérios são todos eles muito transparentes, e a decisão daí de como é que divide por região é uma decisão conjunta do governo do estado com o Fórum dos COREDs. Mas é isso, arredondando, são 25 milhões que nós temos para essas 6 regiões. 136 municípios, 6 regiões. É isso? 130 municípios. 130 municípios e quantas regiões? 6 regiões. 6 regiões. Então, 130 municípios, 6 regiões,
valor de em torno de 160 milhões, né? Isso. Isso aí. Para a nossa região, em torno de 25. 25 milhões. Correto. Forma de eleição. Como é que as pessoas votam nas prioridades? A gente sabe que tem assembleias, depois tem votação via internet. Tu sabe que a dinâmica do processo de participação, ela obviamente que ela dá mais trabalho do que se você fizesse só em gabinete, certo? Mas isso nunca foi problema para a gente, porque não basta, e aliás as mobilizações agora de junho, né, no Brasil inteiro, demonstraram claramente isso. A população não se contenta em apenas votar e eleger seus governantes. Ela tem que ter espaço de participação. E nós temos construído no estado do Rio Grande do Sul, e claro, de forma especial, falo agora do nosso governo, uma história, uma trajetória de participação popular, que tem, quase que como uma sanfona, tem momentos que abre e que fecha. Este ano, olhando para o orçamento de 2014, nós começamos ainda em março, em discussões internas no governo, com o conjunto dos Coredes, porque nós definimos um regimento interno. Porque a participação popular também tem que ter um regramento mínimo. Correto. Porque senão numa região de um jeito, noutra região do outro, no município faz de uma forma, no outro de outra. Então, regimento interno e também a publicação de uma cartilha que contém as diretrizes do que pode ser trabalhado na participação popular. Então, por exemplo, o seguinte, só pode aquilo que é responsabilidade do Estado. Não vamos nós estar discutindo o orçamento que cabe ao município, que cabe à União. Correto. Embora a vida das pessoas tenha isso tudo junto. Mas como nós vamos decidir sobre o orçamento, então, aquilo que é do Estado. Mas também, por outro lado, não é aquilo que é o custeio cotidiano. Nós não estamos discutindo e não vamos discutir salário de professor, salário de brigadiano, se vai ter combustível para os veículos da brigada, veículo da Emater, isso é o custeio. São para ações novas, obras, ações, projetos novos. Então, isso que foi definido nessa cartilha. A partir do mês de maio, teve toda uma dinâmica de discussões regionais para que, dentre 15 grandes diretrizes, Saul, que o Estado tem para todo o Rio Grande do Sul, cada região definiu até 10 das 15, 10 que são prioritárias para si. Então, antes de ir para a votação final, são feitas reuniões para definir quais são as prioridades que serão votadas. Com toda certeza, porque todo o trabalho é para produzir o que vai na cédula. Qual é o conteúdo que vai na cédula para depois o cidadão poder votar, que foi o caso do dia 6 e 7 de agosto agora. O cidadão recebe uma cédula diferente em cada região, porque cada região tem necessidade. Então fez esse debate regional lá em maio, de 15 baixou para 10 grandes prioridades do que o Estado oferece para discussão. Em cada município depois teve assembleia para que dentre aquelas 10 da região apresentasse demandas, projetos concretos lá seja para a agricultura, seja para a saúde, seja enfim para a educação, para o desenvolvimento econômico, e também elegeu delegados. Na proporção de a cada 30 presentes na Assembleia Municipal, um delegado. Naturalmente, os municípios que mais se mobilizaram, mais força tinham e tiveram nas atividades regionais. Então, em julho, fechou isso em cada região, definindo com o que veio das demandas dos municípios, pelos delegados, junto com o Cored, o que é a cédula que foi submetida à votação, e são 20 demandas que foram definidas para então, entre elas, as mais votadas serem as que vão ser executadas em 2011. Correto. 2014. E aí vai para a votação popular. Aí vai para a votação popular, universal. O ano passado foram mais de 1.100.000, a nossa expectativa é que esse número aumente bem esse ano, de gaúchos em todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Todo cidadão que possui domicílio eleitoral no Rio Grande do Sul pode votar as demandas da sua região. E as mais votadas, obviamente, vão ser as contempladas no orçamento do ano que vem. Só antes de chamar o intervalo, uma dúvida. Como é que é o controle se eu voto na internet e voto na cédula? A gente faz por amostragem, certo? Mais ou menos assim, a cada 100, né? Para identificar. Quando tem denúncia, aqui teve problema, aí a gente faz um pente fino. Claro. Mas vou te dizer, raríssimos os casos, porque é isso. É um processo de construção com muita responsabilidade. Tá certo. Nós vamos agora ao intervalo comercial, voltamos já já. Para você, o telespectador da TV Cidade, saber como funciona o orçamento participativo do governo do estado, coordenado em 130 municípios pelo Seconello, aqui em Passo Fundo. Quanto de dinheiro vem por mês? Vem por ano? Vem por semestre? Em que obras? Em que projetos? Em quais as prioridades
que a população de Passo Fundo está votando. Com oferecimento do CIE, Inviolável, Floricultura Passo Verde e Clínica da Mama, programa Saúl Spinelli. Daqui um pouquinho eu estou de volta. Estamos de volta, programa Saúl Spinelli, TV Cidade, na NET de Passo Fundo. René Seconello, coordenador de 130 municípios do orçamento participativo do governo do estado. Ele vai nos falar agora, René, sobre o orçamento em Passo Fundo, né? Como é que foi o funcionamento em 2013 e o que nós já garantimos no governo atual em números e obras. Olha, Passo Fundo, obviamente, que é a principal cidade de toda a macro-região norte, dos 130 municípios, o maior município é aqui. Esse ano fizemos, inclusive, uma assembleia muito positiva, a maior de toda a região, mas, claro, teve muitas outras maiores em todo o estado, inclusive na nossa macro-região teve maiores, como foi Soledade. Soledade foram mais de 600 pessoas, nós aqui foram quase 400 pessoas, mas uma boa assembleia. E, na verdade, é o seguinte, aqui tem um conjunto de investimentos que são feitos que acaba o recurso também vindo para cá, mas ele irradia para a região. Eu vou te dar alguns exemplos. Na UPF, nós temos tido investimentos importantes lá, desde o laboratório de análise da qualidade do leite, porque é uma região muito produtora, e nós temos colocado, a comunidade tem votado em projeto regional, e nós temos colocado recursos, já foram 500 mil e está vindo mais 500 mil agora esse ano para complementar. Nós temos as ações. Outras ações, por exemplo, que também teve recurso do processo da participação para o Parque Científico e Tecnológico, que obviamente eu sei, tem muito dinheiro do governo federal, uma parte do governo do estado e também do município, sem contar a própria UPF. Mas então uma parceria importante que dá uma outra dimensão na dinâmica do nosso desenvolvimento com a questão do Parque Científico e Tecnológico. Outras ações, como a questão de viaturas para a Brigada Militar, para a Polícia Civil, que são muito importantes, que têm vindo para as regionais aqui, tanto para o Comando Regional, quanto para a Delegacia Regional de Polícia, e que uma parte é utilizada aqui e outras são deslocadas para cada município, conforme foi a demanda colocada em cada município. Outras ações com um pouco menos de valor, mas também importantes, que se relacionam à área da saúde, no repasse de recursos para equipar melhor unidades de saúde e até mesmo na área do desenvolvimento rural, para estimular, seja ampliar a rede de água, né, que nós tivemos, inclusive quando eu era vice-prefeito, nós já tivemos recursos vindos do processo da participação popular, como estímulo lá à produção de leite, para aquisição de equipamentos para os pequenos agricultores. Então, um conjunto de investimentos que já aconteceram, mas para esse ano, Saúl, esse ano 2013, nós já temos liberado para cá um pouco mais de 2 milhões de reais. 500 mil para a UPF, que eu estava falando, mais 2 caminhões para o Corpo de Bombeiros, 2 caminhões motobomba, custam 450 mil reais cada um. Um era para nós ter entregue ainda em 2011 e não conseguimos entregar, nós tivemos um problema do fluxo de caixa. Nós estamos entregando agora, e outro votado ano passado para entregar esse ano. Praticamente vão chegar os dois juntos. Dois, além de outros tantos investimentos como... Em educação. Educação, o recurso que nós discutimos aqui é para mobiliário, não é para construção e reforma, porque aí tem uma dinâmica do governo do estado que é através do plano de necessidade de obras, ou então obras emergenciais, né? Para ampliar e para qualificar o plano de necessidade de obras não passa por aqui, passa mobiliário e passa também material para a biblioteca e tal. Então tem tido um investimento, mas não é muito significativo, em torno de 120, 130 mil reais aqui para o nosso município de Passo Fundo. Todos eles, né, e alguns investimentos no meio rural, né, todos eles agora também estão, aquilo que não vai ser adquirido direto pelo Estado, que vai passar pelo município, estamos findando, né, os planos de trabalho. Inclusive nós estamos com alguns passivos, e um deles diz respeito a equipamentos de esportes para o movimento comunitário, né? Que nós estamos refazendo o plano de trabalho para que a gente possa, assim que chegar no estado, garantir a liberação do recurso para chegar. São kits? São kits, 3 mil, 5 mil reais, que é isso? É rede, é bola, é goleira, enfim, é condições para a gurizada, né, no seu bairro, na sua vila, também poder fazer a boa prática esportiva.
René, uma dúvida sempre, um questionamento da população é na saúde, né? Como é que estão as votações, principalmente na nossa região de Passo Fundo, na área de saúde? Sabe que tem sido positivas, mas de forma geral para repassar recurso, algum recurso específico para um projeto de hospital. Hospital de Olhos, por exemplo, está recebendo recurso agora, né? O São Vicente, o Cidade e mesmo o Hospital Municipal. Então, para equipamentos, para algum projeto específico ou para unidade de saúde. Importante, mas eu diria o seguinte, na saúde, felizmente, nós estamos conseguindo investir bem acima do que é a votação, porque esse ano, por exemplo, o Estado está conseguindo garantir a aplicação de 12% da receita em saúde, o que tem dado essa possibilidade de quem apresenta bons projetos, seja hospitais, seja os municípios, levar recursos. Tem novidades lá da Vila Nova, da unidade? Na verdade é o seguinte, nós estamos lá, está na boca do túnel para nós poder liberar o recurso para o município, daí com mais contrapartida poder executar 450 mil reais. Que é oriundo de que é oriundo popular. Do ano de 2011, exatamente. Para esse ano tem, para nós ampliar, ainda não está definido por parte do município, são quase 250 mil reais que a gente pode ampliar ou reformar uma nova unidade de saúde com orçamento desse ano, já desse ano aqui em Passo Fundo. René, parabéns, sucesso, a gente tem visto que tem levado o nome de Passo Fundo aí para 130 municípios de forma organizada e garantindo verba, né? E importante que discutindo com a população aonde investir o dinheiro do Estado. Olha, Saúl, a gente que agradece e dizer o seguinte, reafirmar claramente que às vezes o Estado não consegue executar no ano, né? O orçamento daquele ano não conseguiu por um conjunto de razões, mas tem um compromisso efetivo de nós executar aquelas demandas. Vou te dar um exemplo para mim terminar e agradecendo a oportunidade. Agora, nesse mês de julho, nós entregamos uma viatura para o município de Alto Alegre, que a votação tinha sido feita lá em 2006, no governo Rigoto. Passou todo o governo Ieda e 2 anos do nosso governo e só agora a gente conseguiu viabilizar. Mas está lá, não se esquece. A gente recupera porque tem que valorizar a participação da comunidade. Muito obrigado pela oportunidade e te parabenizar mais uma vez pelo formato do programa, pela dinâmica que tu tens. Correto. Isso aí, minha gente. Estamos finalizando o nosso programa com oferecimento do CIE, Floricultura Passo Verde, Inviolável e Clínica da Mama. Pessoal, no final do nosso programa eu quero fazer um comentário abrangendo 2 serviços públicos em nossa cidade. Um da RGE, eu respeito, admiro e parabenizo o trabalho dos funcionários, mas vou ser bem sincero. A RGE é eficiente quando tem que cobrar conta, quando tem que cortar o fornecimento do serviço no não pagamento do talão, beleza. 30 a 40 pessoas lá no atendimento presencial para 2 pessoas atenderem. E muitas vezes, aprendiz legal que está previsto na lei que as empresas têm que contratar. Ora, atendimento presencial tem que ter a mesma qualidade da cobrança. Tem que ter a mesma qualidade do debate para os lucros. Então isso já está sendo debatido e investigado pelo Ministério Público, que recebeu essa reclamação. Ora, como não atender de forma rápida, eficiente e liberar o cidadão que está indo lá, muitas vezes com pouco tempo e muitas vezes na hora do intervalo para o almoço ou até mesmo num dia de folga. Atenção, dona RGE, melhorar o atendimento presencial também é qualidade no serviço. Agora vamos falar do Banrisul. O cidadão pega um cheque, Banrisul, vai lá, pega uma senha, fica na fila. Não vou nem falar do tempo que não está sendo cumprido, que é na questão de lei, que a pessoa não pode ficar mais do que meia hora, do que 20 minutos esperando. Mas enfim, esse é outro assunto, é outro tema. Aí ele troca o cheque, 500, 600, 700, 800, 1.000, 1.500, enfim. O caixa dá os R$1.000 ali, os R$500, enfim. Eu quero quitar minha conta de água e minha conta de luz. Não, nós não recebemos conta de água e conta de luz. Isto é na lotérica. Minha gente, isto além de ser uma safadeza do banco, e não é só do Banrisul, eu estou falando aqui do Banrisul, porque o Banrisul é público, é do Estado, a Corsã é pública e é do Estado. Então por isso que eu estou dando o exemplo do Banrisul. Mas os outros bancos também adotaram esta política. Aí o cidadão que vai na hora do intervalo,
que tem pouco tempo, que vai no dia de folga, ele acaba por ter que passar em outra fila, que é o da lotérica. Então, atenção seus bancos e atenção Banrisul. Atender o cliente com dedicação e facilitar a vida de quem sustenta o sistema financeiro também é obrigação de vocês. O programa Saúl Spinelli retorna semana que vem e esses dois assuntos, Banrisul e os demais bancos, RGE, vão para o Ministério Público e para o PROCON fazer a devida investigação e defender o consumidor. Grande abraço e até semana que vem. TV Cidade.